Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre transtornos mentais. De onde surgem, tantos transtornos, que deixa a mente da gente, tipo fervendo e adoece todo o nosso corpo. Quando estamos num ambiente de paz, ouvindo uma música que a gente gosta, aquilo nos traz uma sensação boa, uma sensação agradável, saudável. Mas quando vivemos em um ambiente tóxico, as coisas não fluem bem. Aí pode causar uma dor de cabeça, até vir a ser uma enxaqueca, porque da dor de cabeça ela vai crescendo, que traz uma enxaqueca, porque conforme o nosso ambiente, aquele ambiente que estamos nele, pode ser um ambiente tóxico. E o que isso resulta, no nosso comportamento na vida saudável. Claro que você não vai ter uma vida saudável se você está com algum problema, passando por algum momento, de tristeza, angústia, depressão, que isso tudo vai gerando, uma bola de neve, ponto, de explodir. E às vezes você não sabe como sair dela. Você não sabe nem por que você está nela, nem por que você está dentro. Esses dias eu estava assistindo um filme e o filme falava, de uma história de uma menina que o pai sempre a rejeitava quando ela era criança, que ela sempre tem isso na lembrança. O pai sempre a rejeitava, a mãe sempre estava ali, batalhando por ela, dando o maior conforto para ela, o conforto que a mãe podia dar, porque nem a mãe tinha, esse conforto todo diante daquela relação que ela tinha. Então, isso é um ambiente tóxico para uma criança. Às vezes a criança, ela já nasce, num ambiente tóxico. E essa criança cresce, vai crescendo ali dentro. Agora imagina o psique dessa criança, quando aí ela tem transtorno. Ela é uma criança que vai estudar, não consegue ter, segurança na escola, tem medo de algumas pessoas. É o que ela foi criada na infância. Então, por isso que quando a gente faz uma ficha, de amnésia, a gente leva essa questão da infância, leva a questão como a criança foi criada, como que os pais dessas crianças, quem eram eles, como que eles foram para essa criança. Então nós levamos nós trazemos, toda esse passado do ser humano para ajudar aquela pessoa que está no sofrimento. Muitas das vezes, às vezes não foi papai, não foi mamãe, não foi casa, não foi nada, está sendo agora, o hoje. Talvez a pessoa está sofrendo não porque traz uma carga negativa dos seus ancestrais, mas porque ela está num ambiente tóxico. É um ambiente de trabalho que é inveja. Às vezes ela não consegue fazer nada que
a pessoa que está do lado dela fica falando para ela que ela é imprestável, faz tudo errado. Isso também traz uma angústia muito grande. Por isso que precisamos, né, de ter nas empresas um terapeuta, né, para ajudar essas pessoas, esse convívio para ensinar o ser humano a conviver com outras pessoas, porque é uma carga muito grande para o ser humano, porque já traz problemas de casa, né? Talvez essa pessoa já traz uma carga negativa dos seus ancestrais, aí leva essa carga para esse peso todo para uma empresa onde ela vai trabalhar. Aquela empresa às vezes não progride por causa de um funcionário que está com energia negativa. Aquele trabalho daquela pessoa não progride e ela atrapalha outras que estão ali para progredir. Às vezes dentro de uma loja, vamos dizer assim, uma loja, a vizinha vende muito bem, mas ela não vende nada. Qual é a razão, qual a raiz, né, disso tudo? Por que ela não... Até nas empresas, que eu falo, as empresas deveriam buscar, né, um auxílio para os funcionários. Dias passados, eu ouvi uma pessoa do RH dizendo que quando ela vai admitir uma pessoa, as entrevistas dela não é sobre aquela profissão que ela está fazendo, que ela vai realizar, mas o passado dela. Por que isso? Para você ver. Porque ela sabe que o passado da pessoa traz uma carga negativa muito grande. E isso pode prejudicar o negócio da empresa. Então, é importante que você, né, a pessoa, tenha um tratamento. Ela precisa se tratar, né? A pessoa precisa se tratar. Porque se ela tem uma carga pesada negativa, ela vai transmitir para um outrem aquela carga dela. Eu sou terapeuta e eu atendo, né, variedade de pessoas, variedade de casos. E chegou até no meu consultório uma pessoa, ela chegou muito abalada, chorando, que ela não tinha paz no serviço, mas que ela precisava daquele serviço, ela precisava trabalhar, porque tinha uma amiga dela lá no trabalho que vivia perturbando ela. Tudo que ela fazia, a amiga destruía. Ela chorava, ela chegou totalmente transtornada. Olha só o perigo. Às vezes, ao invés de uma firma, de uma empresa crescer, ali dentro tem, né, um ser humano que está atrapalhando um outro colega crescer. Aí a firma não cresce, a empresa não cresce, a empresa não vai para frente. Isso eu estou dizendo de uma forma, né, global, de todas as empresas. Não estou falando só aquelas empresas, né, que admitem um monte de funcionário. A empresa pode admitir só um ou dois, uma lojinha, mas sempre ele pode ter um funcionário com carga negativa. Aí ele transmite, né, aquela carga negativa para o outro. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que, se você quer ser um bom funcionário, quer ter, né, às vezes a pessoa reclama, eu não consigo
arrumar emprego em lugar nenhum. Quando eu arrumo, eu fico só 1 mês, 2 meses. Isso, nossa, tem muita gente que acontece isso. Muita mesmo. Vou falar para vocês. Tem muita gente que você pega a carteira de trabalho deles e eles não ficam muito tempo em emprego. É 1 mês, 15 dias, às vezes 2 dias, 3 dias. E já saem do emprego, é mandado embora. Por quê? Porque eles não têm. Essas pessoas precisam de tratamento. Talvez você está nessa situação. Talvez você fala assim, quantas vezes que a pessoa chega no meu consultório e fala, doutor, eu não consigo arrumar emprego, eu fico 1 dia, 2 dias, eles me mandam embora. Às vezes eu sou chamado e quando eu vou lá para fazer entrevista, eles não me admitem. Porque a pessoa já carrega uma carga tão pesada, negativa, que só de olhar para a pessoa, a outra já não, essa da pessoa aí não quero ela na minha empresa. De tão negativa que a pessoa tá já, né, uma carga. Então precisa de tratamento. Talvez você tá nessa situação. Procura um psicólogo, um terapeuta para te ajudar. Porque a gente precisa, assim como o seu corpo precisa, né, de tomar banho todo dia, de alimento todo dia, o seu espiritual também precisa ser alimentado para ter uma vida. As pessoas às vezes acham que isso espiritual é frescura. Não é frescura. Não é necessário. Você tem que estar em equilíbrio. É um equilíbrio, é uma harmonia entre o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Por isso que na igreja, né, a gente sempre fala que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Porque o nosso não adianta nada. Você está com um corpo saudável, você está com uma alma saudável, mas seu espírito não está saudável. E nós temos que estar em harmonia, corpo, alma e espírito. Não adianta nada você ficar sofrendo, ficar irritado com todo mundo, porque nós temos muitos maníacos, né? E parece que cada dia cresce, as pessoas não estão tendo mais paciência com ninguém, porque o mundo está em crise psicótica. As pessoas estão vivendo em crise psicótica, porque as pessoas não procuram psicólogo, não procuram terapeuta para, né, auxiliar. Eles acham que é frescura procurar um psicólogo, um terapeuta. Eles acham que é frescura. Não é, gente. É mais importante, seria até interessante a pessoa cuidar mais do lado espiritual do que do lado do corpo. Por que eu digo isso? Porque quando você está com o seu lado espiritual doente, o seu corpo sente. Traz dores de cabeça, dor no corpo, você fica com o corpo cansado, uma mente cansada, suas vistas não funcionam direito, você fica meio surdo, porque o seu psique está todo enrolado, está todo embolado. Eu estou falando numa linguagem aqui, uma linguagem mais popular, para que você possa compreender isso. Talvez você hoje fala para mim, doutor, eu estou assim. Eu fico nervosa com qualquer coisa, eu tenho implicância no meu emprego, alguém tem implicância comigo, porque se você, talvez você fala assim, eu não sou assim, eu gosto de todo mundo, mas lá na minha empresa tem uma menina que fica me perturbando. Você também tá. Porque se você tá do lado dela, passa para você, automaticamente, porque você vai ficar também doente. Isso é muito grave. Então é necessário. Vamos cuidar do nosso lado espiritual, para que ele esteja em harmonia, corpo, alma e espírito. Quando você, né, vê uma pessoa, tem aquela tranquilidade, né? Fala com tranquilidade, fala com a paz imensa. Nem todos
que falam com muita tranquilidade, que tem aquela paz imensa, está vivendo isso. A pessoa às vezes finge que é tranquilo. Aí talvez você me fala, mas não tem ninguém assim, todo mundo tem problemas. Sim, mas você tem que aprender a conviver com seus problemas. Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Passado todo mundo tem. Todo mundo tem um passado obscuro, né? Que sofreu algum trauma na infância, um bullying na escola quando era criança. Talvez você foi uma pessoa muito mimada, seu pai e sua mãe te deu tudo, mas hoje você é uma pessoa infeliz. Por que essa infelicidade? De onde surge essa infelicidade? Essa infelicidade pode ser de uma relação amorosa, de uma amizade que não deu certo, né? De um amigo que você gostava muito, ele te traiu. Porque nem sempre a gente né? Como falar a palavra, você não é correspondido. Isso não é só no casamento, né? No namoro, é com as amizades também. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, você crê naquela pessoa e aquela pessoa apronta com você. Aquela pessoa não é tão seu amigo quanto você pensa que ela é, quanto você imagina que ela é. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tudo isso nos traz o quê? Traz estresse, tristeza, amargura, que isso gera o quê? Depressão. E a depressão, se ela não for tratada, ela leva o indivíduo à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos tratar mais do nosso lado espiritual. Vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito também, principalmente. E aqui estamos pronto para ajudar você. Se você está vivendo, porque eu creio que sim, eu posso dizer para você que todo mundo tem problema. Você não é a única pessoa no mundo que não tem problema. Mas se você procurar uma ajuda, você está dando um passo rumo à sua felicidade. Não fica sofrendo. Não fique com essa mágoa dentro de você, porque essa mágoa pode te levar à morte. Procura, um conselho que eu digo para você, procura um profissional. Estou aqui para ajudar você. Se você quiser, me procura. Aqui embaixo eu vou deixar o meu número do meu telefone. Eu atendo online. E que você possa, né, ser recuperado. Aprender a viver nesse mundo. Porque eu não vou falar para você, talvez você fale assim, então se eu for no terapeuta, todo o meu problema vai acabar? Não. Os problemas nunca acabam. O que acontece, se você fizer um tratamento, os seus problemas, você vai conseguir passar por eles de uma forma tranquila, sem desespero. Quando a gente é criança, né? Se alguém der alguma coisa para você mais complicado, digamos assim, você não vai conseguir resolver, você vai ficar nervoso. Por isso que a faixa etária de brinquedo, né? Quando você vai comprar brinquedo, ali tem a faixa etária, né? Porque aquela criança pode conseguir brincar com aquele brinquedo sem deixar ela estressada. Não adianta você comprar um brinquedo de uma criança de 5 anos para uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos, de 3 aninhos.
porque a criança vai ficar estressada e vai deixar o brinquedo para lá. Então, a mesma coisa com o ser humano. Não adianta você ter, né? Você vai viver uma vida tranquila, sim. Só que quando você viver uma vida tranquila, fizer um tratamento, você vai saber lidar com aquele problema sem atingir o seu lado psique. Você vai passar por aquele problema de uma forma mais tranquila. Você sabe que aquilo não vai ter tanta importância como você dá hoje em dia. Você vai aprender. Porque o terapeuta vai te ensinar a você passar por essas dificuldades, com esses problemas, porque sempre vai existir. Não adianta você falar assim, hoje eu vou no terapeuta e vai ser tudo bem para mim, vai ser tudo azul, né? Vai resolver todos os meus problemas. Aí vai depender de você também. Até onde você quer ser curado. Curado no sentido, né, espiritual. Até onde você quer ser curado. Você precisa pensar nisso. Porque às vezes você está tomando um antidepressivo, não dorme direito à noite, fica acordado a noite toda. Olha só o perigo. O sono é o melhor remédio para você abastecer, né, para viver o dia seguinte. Por isso que Deus já colocou a noite, né, para descanso. Então, à noite, é obrigado você dormir à noite, para você ficar restabelecido para viver o dia do amanhã. Aí você não dorme de noite por causa de coisas ruins que vieram até você. Pensamentos negativos, uma ofensa, um aborrecimento aqui, outro aborrecimento ali. E o que acontece? Aí você vai para o trabalho dessa forma. Cansado, com sono, aborrecido, porque ainda não resolveu o seu problema. E aí? É onde você vai, né, soltar gatilhos negativos para todos os lados. Quando a pessoa chegar para falar com você, até a sua aparência vai ficar fechada. Você não já ouviu a pessoa falar, nossa, aquela pessoa tá terrível. É como diz o outro, o cão chupando manga, né? O cão chupando manga. Eu acho que é esse legado que eles falam. Mas por quê? Porque você não se cuidou. Aí você é uma pessoa tóxica para seus amigos. E você acha que todo mundo é ruim. Não é, o problema está em você. Vai por mim. Estou aqui para ajudar. Que você possa, né, conseguir recuperar dessa fase tóxica que você está passando. Um forte abraço e eu aguardo você.